continuando a fazer o seu trabalho missionário, né? Só que agora na espiritualidade. Ela tem sobre a orientação e a coordenação dela na espiritualidade um hospital, e ela também trabalha com nada mais, nada menos que Maria de Nazaré e Caibar Schutel, né? Que são os que também estão ao lado dela para fazer esse trabalho. Esse retrato que vocês têm dela também veio através da psicografia do nosso Chico, e foi um espírito tongo que foi ditando para o Chico, da mesma maneira como foi feito o quadro a pintura de Maria de Nazaré, né? Com Emmanuel falando sobre o quadro que está lá no hospital dela, na espiritualidade. Esse tongo também falou sobre a Sheila. Eu procurei mais informações sobre o tongo, mas eu não achei. Foi realmente um espírito que veio com o Chico para comunicar. Vocês vão encontrar várias informações sobre a Sheila também na internet. Esse espírito Rodolfo, ele assinava nas mensagens o fuzilado, porque ele trouxe para o Peixotinho, né, várias psicografias. Ele vinha, ele falava na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, foi em torno de 1943, e ele vinha falando. A mensagem é bem longa, mas ele falava assim, bastante sobre a guerra, das pessoas que estavam ali, que estavam envolvidas diretamente, que eram da família dele. E em uma das mensagens ele fala que a minha irmã acaba de desencarnar e meu pai também. E essa irmã que morria então nos campos de batalha como enfermeira era a Sheila, né, a irmã dele. E depois ela também passa a dar várias mensagens, faz bastante psicografias, e até hoje ela aparece bastante. Ela se materializa num centro que fica em Ribeirão Pires, e quando ela está ali, todos a veem, e ela exala um perfume, assim, deve ser maravilhoso, né, poder estar ali e ver isso. Esse é o grupo Recanto da Luz, em Ribeirão Pires. Eles fazem muitas cirurgias espirituais. Aqueles todos que têm problemas graves de saúde, eles atendem. Na internet vocês conseguem também o telefone desse grupo que trabalha para a Sheila, né? Ela que coordena da espiritualidade. E esse Recanto da Luz, onde ela faz também as cirurgias espirituais, ele é um dos grupos de extensão da Alvorada Nova. Essa Alvorada Nova é numa das colônias, e depois vocês vão ver onde fica essa colônia aqui no Brasil. Ela fica na estratosfera, acima de uma cidade aqui do Brasil, e essa Alvorada Nova, então, é uma colônia espiritual, onde ela está presidindo como administradora também, né? Então, vocês vejam a importância de Sheila envolvendo toda a parte realmente de cura, de assistência, de preocupação com a saúde, pois na última reencarnação ela foi enfermeira, né? E ela morreu realmente na guerra, num bombardeio, onde ela estava ali para tratar dos feridos, né, de guerra. Mas esse local é em Ribeirão Pires. Caibar Schutel fala sobre ela de uma maneira assim muito amorosa, muito carinhosa. Todos conhecem o Caibar daqui? Não? Caibar Schutel. Ele de Matão. Ele também é um grande divulgador da doutrina, escreveu livros também. E esse Caibar Schutel, ele está com Sheila, ajudando na administração desses hospitais nas colônias. Não tem só esse hospital sob a direção dela, um é aqui no Brasil, mas tem em outros lugares também, né? Eles não ficam só em um
uma determinada região da Terra. E ele fala sobre ela, assim, o depoimento pessoal dele, que ele nunca tinha visto um exemplo de fé, de perseverança. E quem dera nós, ele fala, pudéssemos ter uma pequenina parcela do amor que ela tem. Para vocês verem que um nível de espírito como Caibar, ele falando que é muito difícil encontrar esse tipo de amor que ela desenvolve, né, até hoje. Então, assim, ela é um espírito benfeitor, né? Ela realiza tratamentos espirituais e de cura nos dois planos. Isso significa que aqueles desencarnados que são ainda pela mente, né, carregando as doenças, tal, a gente sabe que o perispírito não tem órgãos, né? O órgão é da matéria. Mas a gente vê muita leitura, tanto nos livros de André Luiz, como de Luiz Sérgio e vários outros, que falam, o desencarnado, né, o espírito está ali, mas ele ainda está sangrando, ele está com dor, então, ou ele precisa curar isso e aquilo, mas o órgão não existe. O que existe é o campo mental do espírito, e nesse campo mental guardado todas as sensações e aquilo que era o corpo. Quantas vezes a gente reencarna aqui na Terra, então nós estamos acostumados a ter olho, ouvido, garganta, rim, fígado, né? E aquilo fica tão forte em nós que quando nós desencarnamos é como se tivéssemos o órgão, mas na verdade nós não temos. Mas ela faz, junto com a equipe, e vocês viram acontecendo isso também com o André Luiz, né? Que o mentor foi lá e o ajudou no câncer que ele tinha. Mas porque a mente dele está focada naquilo, então eles fazem todo um processo para ele se libertar. Então ela também faz essa parte de cura espiritual aos desencarnados que estão ali sofrendo em função às vezes de um órgão, né? Alguma coisa assim, tá? Ela esparge luz, muita luz quando ela aparece, é algo assim que todos veem, perfume. Ela tem muitas comunicações com vários médiuns, existem vários livros sobre ela. Eu trouxe o nome dos livros e os médiuns que receberam também, para vocês se quiserem. Várias vezes ela se materializou, e as lições que ela coloca, vocês vão perceber que são mensagens e lições assim, com muito amor, com muito carinho. Ela realmente trabalha onde tem dor e sofrimento. Vocês também podem estar acostumados a ouvir falar assim, Sheila e Meimei, né? Elas trabalham juntas. Uma é da área da saúde, que é a Sheila, e Meimei é da área infantil, né? Que ela era professora, então muitas vezes elas se encontram quando tem crianças doentes, principalmente Sheila e Meimei trabalham juntas. Então é muito frequente a gente ouvir vários grupos espíritas falando, Sheila está com Meimei, né? É por causa disso, quando tem criança envolvida. Nós vamos falar então de duas encarnações, e a primeira, onde ela conheceu Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora morou em Éfeso, na casinha que eu gosto, eu coloquei aí de novo a casinha de Nossa Senhora. Ela ia com a mãe dela, né? Nessa reencarnação, não achei o nome dela. Eu precisaria pegar um outro livro da biografia dela, mas não deu tempo de ler tudo. Ela ia com a mãe dela visitar Maria, e Maria colocava todas as crianças ali com ela e contava as histórias de Jesus. Então ela ouvia diretamente contar histórias do Mestre através de Nossa Senhora. Aí eu fiquei pensando, você vê quantos... Isso foi no ano mais ou menos 40, 50, né, da idade já da era cristã. Quantos séculos essas crianças vieram preparadas, e depois o encontro dela com essas outras crianças para fundar também o que ela fundou. Olha assim que como a espiritualidade
trabalha naqueles que desde cedo mostram, e ela vem sendo preparada desde a época, então, lá com Nossa Senhora. As outras reencarnações mais recentes dela, nós encontramos na França e na Alemanha. Na Alemanha, realmente foi como uma enfermeira, né? E na França, no início do século XVI, a gente vai encontrar sobre ela também. Depois eu vou contar um pouco dessas histórias. Esse Jairo Avelar, ele já desencarnou, ele recebeu psicografia de 4 livros da Irmã Sheila. Então, quem quiser ler alguma coisa sobre ela, é só colocar também sobre ela com esse autor que vocês encontram. E em um dos livros do Jairo tem essa história, quando ela já estava desencarnada, após a guerra, né? Ela recebe um convite, ela e mais 7 pessoas, espíritos, né? Recebe um convite que Nossa Senhora queria marcar uma audiência com ela. E no livro ela relata, assim, que com muita vaidade até, é interessante ver a maneira como ela escreve. Fiquei toda emocionada porque eu ia para um plano superior para encontrar Nossa Senhora, né? Todo mundo ficou todo empolgado, já pensou a gente num outro espaço, né? E na verdade Nossa Senhora recebeu lá na casa em Éfeso, porque eram as crianças que iam ouvir as histórias de Jesus. Então Nossa Senhora foi até, né, na espiritualidade, ela mentalizando aquela casa em Éfeso, onde ela morou e onde aquelas crianças estavam. E como ela era uma das crianças, ela recebe então de Maria a tarefa para continuar trabalhando dentro de um hospital. Aí é lógico que ela não negou, né? Ela ficou fazendo parte daquilo que Nossa Senhora pediu para ela. Embora crianças, né, eles estavam sendo preparados pela espiritualidade. E aí é a casinha, né, onde Nossa Senhora morou, tem até uns visitantes ali. Quem sabe um dia a gente não consegue ir para lá, né, Anderson? Dizem que a energia e a vibração de quem está no jardim aí da casa, você já entra em êxtase, porque foi ali que Maria ficava contando também para os mendigos, os transeuntes, todos aqueles que iam em busca de uma ajuda. E ela também fazia curas, né? A Nossa Senhora também curou bastante gente fisicamente. Dentro da casa, então, a hora que entra, eu conversei com uma pessoa que foi até lá, disse que você chora o tempo inteiro, você não aguenta de emoção lá dentro, né? Você convence. Essa é a encarnação dela na França. Ela se chamava Joana de Chantal, ela era casada, ela nasceu em 1572 nessa reencarnação. Ela teve 4 filhos, ela fica viúva. Ela conhece o bispo, né, que já lhe dava assim, uma série de instruções espirituais, e ela vai, com o tempo, amadurecendo a ideia para também ser freira. Ela pega toda a herança dela, né, que o marido dela deixou para ela divide, dá tudo para os filhos, e junto com esse bispo, ela vai fundando monastérios, né? Ela se torna uma irmã e ela fica realmente, já em 1604, ela funda a Ordem de Visitação de Santa Maria, né? Vocês vejam já da ligação que ela tinha com Nossa Senhora, que devia ser tão forte na mente dela, que ela já forma uma ordem religiosa com o nome de Nossa Senhora, né? E ela falece em 1641, só que, junto com o bispo, ela fundou, de 87 monastérios, com o bispo ela fundou 13 e sozinha ela fundou 74 monastérios. Então, fiquei pensando na hora, ela tinha uma capacidade administrativa, assim, que era à frente da época, né, de 1500 e pouco, que a mulher não tinha, né, tanta iniciativa assim. Essa capacidade dela de dirigir, fundar,
coordenar todos esses monastérios, foi depois usado quando ela desencarnou, porque hoje ela também está dirigindo vários hospitais, né, na espiritualidade, e ela coordena com ela uma equipe muito grande de discípulos, né, que trabalham com ela, tanto na espiritualidade como aqui na matéria. Então vocês vejam da importância do aprendizado em outras reencarnações, que nada fica assim isolado, né, perante a espiritualidade maior, e tudo aquilo que a gente vai realmente conquistando, lutando, se esforçando, tudo vai sendo armazenado, e um dia isso vai ser também com grande potencialidade usado, né, naquilo que Deus vai pedir para os espíritos superiores e pedirem para nós também, né? Ela foi canonizada em 1767 pela Igreja Romana, né? E tem a Madre Margarida, ela era uma assessora, uma secretária direta, né? Assim, aquele braço direito mesmo de Maria Joana de Chantal, na época que ela era freira. E ela escreve a biografia dela, e esse livro vocês também conseguem encontrar, falando bem sobre tudo dela, né? Aqui a gente não vai conseguir falar exatamente passo a passo, porque senão fica muito cansativo. Mas ela escreveu, e vocês encontram também a biografia dela. Olha uma das frases que ela sempre falava: não consigo acreditar que se possa amar a Deus se não se amar aos pobres. Então, a dedicação que ela tinha já enquanto freira, de acolher, de proteger, de abrir situações para caridade material realmente para os pobres que a procuravam, já se preocupando também naquela época, né, em 1500 e pouco, 1600, com a saúde das pessoas também, né? Aí, em 1915, ela reencarna na Alemanha. O nome dela em alemão eu não vou me atrever a falar, eu só vou falar Sheila, né? Porque realmente era o nome da última reencarnação dela, não é pseudônimo não. Mas ela reencarna, ela era filha de um médico homeopata, Dr. Fritz. Não é esse Dr. Fritz que hoje a gente vê em alguns grupos que fazem tratamento também de cura. Não é, ele é outro Fritz. Mas ela morre então com 28 anos, né? Ela está num bombardeio, e quem fala sobre sua vida é aquele irmão Rodolfo, que era o fuzilado, né? Dava as psicografias antes dela desencarnar como fuzilado, e depois sim ele assume o nome dele verdadeiro, dizendo que ele era o irmão da Sheila. Essas comunicações do Rodolfo sobre ela tem também nas rodas mediúnicas do Peixotinho em voz direta que fala. Então, assim, interessante que esse grupo do Peixotinho foi também um médium fantástico, né? E em Campos de Goytacazes, que fica no Rio de Janeiro. E ele dava comunicação direta, e ele falava também da irmã dele, né, da Sheila. Segundo vários relatos, segundo várias pesquisas, vocês vão encontrar tanto de médiuns falando sobre ela, como dos livros que foram escritos sobre ela, que ela realmente era muito dedicada à profissão dela. Como enfermeira, ela agia realmente para estar ao lado do doente, estar ao lado daquele que tivesse dor, e fazia todo o possível para amenizar a dor de qualquer um que estivesse ali precisando da ajuda dela. Na época que ela atuou como enfermeira, é lógico que ela não tinha os recursos que hoje uma enfermeira vai ter, né? Mas dizem que ela realmente foi uma profissional, e ela foi se aprimorando nesse estilo de trabalho, de dinamismo,
de conseguir administrar várias situações ao mesmo tempo, que ela foi adquirindo já como madre, né, de Chantal, ela foi na espiritualidade e chamam realmente ela da enfermeira do alto. Ela ganhou esse título como fosse enfermeira da espiritualidade, né? Vocês vejam a importância de um trabalho quando a gente realiza aqui na Terra. Qualquer que seja o trabalho que a gente tenha, qualquer que seja a profissão que a gente desempenha, se a gente faz isso com amor, com carinho, com dedicação, isso também é reconhecido na espiritualidade, porque nós estamos também, junto com a nossa profissão, desenvolvendo o nosso lado moral, né? O nosso lado ético, o nosso lado humano. Bom, depois que ela desencarnou, ela assume, então, a pedido, né, de Nossa Senhora, naquela reunião, a divulgação do Espiritismo no Brasil. Então, Sheila é considerada para nós também um espírito designado para o Brasil. Assim como Ismael é designado para o Brasil, Sheila também é. Ela assume esse trabalho na casa de repouso, né, lá em Ribeirão Pires, isso depois de muitos anos, tá? O primeiro item aqui foi logo que ela desencarnou. O Brasil não tinha sido descoberto ainda, né? Porque foi em 1500 e pouco que ela desencarnou. Então, a gente começa a pensar, como que ela assumiu um trabalho na espiritualidade? Porque Jesus já pediu para os benfeitores espirituais que se fizesse um hospital em cima da cidade de São Vicente, aqui no Brasil. Então, na estratosfera, a mais ou menos 100 quilômetros, né, de distância para cima, existe esse hospital de Sheila, que foi fundado antes mesmo de nós sermos descobertos como terra para morar. Já existia esse hospital sendo preparado, porque Jesus via que ali, nessa estratosfera, tinha condições para ajudar no trabalho de Sheila, né? E ela aceita isso. Aqui, esse desenho do Alvorada Nova, realmente eu não achei. Então, eu pus assim, alguma coisa que pudesse dar um símbolo. É diferente do nosso lar, que a gente tem, às vezes, algumas figuras, né? Alguns desenhos, algumas pinturas. Mas, assim, quem coordena a Alvorada Nova, junto com ela, é o Caio Barchucci, como eu já falei para vocês. Depois, né, na cidade de São Vicente, foi fundado esse hospital também como uma casa de repouso para que todos da espiritualidade ali pudessem ser socorridos também, mais para frente. Essa administração, né, foi feita bem antes do Brasil ser descoberto, e foram 2 espíritos que vocês vão conhecer também, a hora que verem o nome aí, que ajudaram a fundar antes de reencarnarem aqui, na época que Jesus também pediu para eles, né? Então, junto com ela, existem muitos que ajudam, a equipe dela é muito grande. Se vocês aqui pedem ajuda dela, na parte do passe, da cura, com certeza tem entidades dela aqui. É uma pena que a gente não tenha mediunidade suficiente para fazer ela se materializar aqui, né, Anderson? Que seria maravilhoso vê-la também, né? Mas quem sabe mais para frente, dependendo assim do grupo, ela vai já expandir o perfume dela, que diz que é característico dela, né? Todos sentem. Então, ela é responsável também para acolher os espíritos das regiões umbralinas. Então, a equipe dela é preparada. Olha o trabalho de coordenação, de administração que ela desenvolveu, né, lá em 1500 e pouco. Ela prepara as equipes, coordena todo o pessoal que vai até o umbral para resgatar os doentes, como eles já estão aptos para serem recolhidos nas outras colônias. É a equipe dela que trabalha, porque no umbral nós temos
vários doentes da mente, mas também nós temos vários doentes do corpo, né? Então, nessas doenças, é a equipe dela que vai socorrer, né? Nesse Alvorada Nova, vocês encontram na nossa literatura espírita que é um local de estudo, trabalho e aprimoramento dos espíritos desencarnados. Então, ali, como que é feito? Imaginem, como nós vimos no filme, Nosso Lar, né? Essa colônia da Sheila, onde ela fica, também é uma cidade onde ali tem todo essa gama de atendimentos também. Se nós pensarmos assim, eu quero desencarnar, como disse o doutor Sérgio aqui, né? Todo mundo vai para o Nosso Lar. A gente pode pedir para ir aí também, né? Porque é uma colônia similar, né? Não precisa deixar a veneranda com medo de tanta gente desencarnada que vai para o Nosso Lar, como ele falou. Mas ela coordena e ela acolhe, e realmente, ao recolher todos esses espíritos, ali eles são tratados, eles são curados e são preparados também para as novas reencarnações. Olha a importância de Sheila, que a gente nem sabia que ela fazia tudo isso, né? E dizem também, nas psicografias, nós não temos fotografia sobre isso, eu não encontrei, mas ali são locais harmoniosos, com bastante parques, verde, né? Água, casas, hospitais, bem parecido com a estrutura do Nosso Lar também. E como na casa do Pai tem muitas moradas, a parte espiritual que trabalha com os desencarnados também são muitas as colônias que tem aqui no Brasil. Tem inclusive um livro, eu não vou lembrar o nome agora, onde tem todas as colônias espirituais do Brasil. Você conhece? Eu conheço, mas não lembro o nome também. Ali aparece no Brasil, todas as colônias que fazem os atendimentos. Só no Brasil, imagine os outros países, né? Jesus não deixa ninguém sem socorro. Então, não é porque nós estamos no Brasil que somos os privilegiados e nós temos as colônias. Porque Nosso Lar também fica aqui, né, no Rio de Janeiro. Vocês vejam, São Vicente, Rio de Janeiro, mas tem várias aqui. E nos outros países também nós vamos encontrar. Esse Abel Glasser fala de Alvorada Nova, então, também ele escreve sobre isso, em todas as todo o funcionamento. Consta que tem 250 mil habitantes, Alvorada Nova. Eu não sei quantos tem no Nosso Lar, eu não consegui fazer a comparação, mas vocês vejam quantos espíritos moram ali, né? Que ela coordena e ela ajuda. Então, no Brasil nós não tínhamos, mas olha quem participou fundando o Alvorada. D. Pedro II e Gandhi. Foram eles que auxiliaram na época quando Jesus pediu que se formasse, então, essa Alvorada Nova. Na época que o Brasil ainda nem tinha sido descoberto, e vocês viram que depois para nós reencarnou aqui D. Pedro II, né? Consta inclusive que ele vai ser um dos espíritos que vai voltar quando a Terra, e o Gandhi que reencarnou em outro país, mas dizem que eles voltam para cumprir nova tarefa quando o nosso planeta já estiver na época da regeneração. Como vários outros espíritos já estão chegando, nós já sabemos que Emmanuel está aqui há algum tempo, o André Luiz já reencarnou aqui também, não sabemos aonde, e muitos outros que vão vir em função de realmente preparar melhor o planeta de regeneração, né? A nova turminha que está chegando aí vai precisar da ajuda deles, né? Então, Jesus sabia, né, da importância da localização dessa colônia de Alvorada Nova por causa das vibrações que iam surgir, então, a partir da descoberta do Brasil. Nós temos um caso muito famoso de cura numa sessão,
mediúnica, vamos falar assim, no encontro com o Chico e o nosso Divaldo, os dois já são desencarnados, né? E a irmã Sheila se materializa e Divaldo estava com muito problema na garganta. Alguns dizem até que poderia ser um início de um câncer, né, que ele estava ali desenvolvendo, e a irmã Sheila, materializada, faz uma cirurgia nele, um tratamento. Vocês escutam em algumas palestras o Divaldo falando que doeu muito, né, mas que ele ficou curado. Mas foi a Sheila que fez a cura do Divaldo em plena reunião, em pleno centro espírita, porque ela se materializava. Vocês vejam também os médiums que estavam ali, né? O Chico Xavier e o Divaldo Franco, que reunião linda que deve ter sido, né? Para todos os envolvidos, os participantes. Eu fico imaginando assim a emoção de cada um assistindo esses dois grandes mensageiros do amor, e com ela que também era uma missionária do amor, uma discípula do amor de Jesus, fazendo o tratamento com ele. Sério, ela se materializou e fez muita cirurgia espiritual no lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Também. César Frutuoso. Vamos trazer ele para Jaú. Ano que vem. Paulo Lucas tem que vir. Tá quase certo, ano que vem. A Sheila, quando ela tem assim, nos grupos espíritas, o campo necessário para cirurgias espirituais, ela está presente. Ela se materializa, não é só ali naqueles que eu citei, mas em muitos ela foi vista. E ela faz as cirurgias espirituais até hoje. Olha que fantástico, não? Tem um livro do Clayton Levy, Novas Mensagens de Sheila. Ela está sempre trazendo as mensagens, tem muita coisa bonita sobre ela, livros inteiros de mensagem. A maioria vem realmente com esse intuito de pôr a gente com bom ânimo, de trazer para nós esperança, de dar para nós recursos para vencermos as nossas dificuldades, né? Olha uma das frases dela: se buscas a saúde física e psíquica de forma integral, aprende a amar. Olha como ela, desde aquela época, já vinha trazendo o poder da força do pensamento, né? Quando nós desejamos uma cura, desejamos uma libertação de alguma coisa que realmente fisicamente nos incomoda, aquilo que mais nós devemos ter é usar da vontade, que é uma potência da alma, como Leon Diniz fala para a gente, para que o nosso pensamento trabalhe a nosso favor também, né? Porque ela é uma que divulga sempre a força do pensamento na cura das células. Então, assim, ela mostra para nós essa saúde física e psíquica, e se a gente tiver o amor associado, e é isso que provavelmente os médiuns que trabalham com ela na parte de cura têm esse lado amoroso muito forte também, né? Para poder receber dela essa energia de capitalização. Mas isso é uma opinião minha, tá? Eu que penso que deve ser assim, porque para trabalhar numa equipe dessa, você também tem que estar moralmente numa altura, pelo menos aprendendo a amar, né? Porque amar total a gente não sabe ainda. Assim como a linfa que brota da fonte converte-se no rio que irriga o solo por onde passa, volta a falar do amor. O amor que nasce do coração fraterno transforma-se em energia luminosa, favorecendo o equilíbrio das células. Dá para lembrar daquela passagem do André Luiz sendo curado, que aparece a lâmpada, as luzes, né, que vai realmente revertendo o processo. Quem já aprendeu o valor do verdadeiro amor, sabe sair de si mesmo para ir ao encontro do semelhante. Por isso, não conhece a solidão. São estilos de frase, de mensagens que ela dita e que ela trouxe, então, em vários livros também. Esses
eu trouxe 2 exemplos de cura dela. No caso Bissoli, que ele tinha grandes dores de estômago, e na época ela chega para ele, pede para levantar, deitar, erguer a camisa e tal, ela estava materializada ali no tratamento do hospital dela, né, de Sheila, aqui no Brasil, e ela diz que ele comia muita manteiga, que ela via ali o abuso do uso da muita gordura, né? E ela faz uma radiografia dele, leva para o plano espiritual, pede para ele aguardar um pouco, que ela voltaria para trazer realmente o remédio adequado para ele. Vocês vejam que perfil de profissional é esse, que faz o tratamento que é preciso ali, tira uma radiografia dele, não sei como que ela fez isso, mas ela fez, né? Leva, acho que para consultar com alguém especializado e volta com a medicação para ele, né? Curou ele também do estômago. Essa esposa de Jair Soares, não aparece o nome dela, só que ela é esposa dele. Ela fez aplicações com um aparelho verde claro que inicia uma rádio, né, atividade. Então deve ser alguma coisa assim que nós ainda nem temos aqui. E ela também fez ali a cura dessa esposa em pleno centro espírita, né? Da mesma maneira que ela operou o Divaldo da garganta ali, né? Eu nunca assisti uma sessão de cura assim com um espírito materializado, mas fica até uma curiosidade, né, antes da gente ir em algum lugar assim. Eu gostaria muito de ver também. Todos esses escreveram sobre ela, todos sempre falando que quando ela surge é muita emoção, porque é um espírito muito envolvente, ela é muito amorosa. Aí não tem como não pensar que ela foi preparada por Nossa Senhora, né? Vocês vejam que desde pequenininha, lá em Éfeso, como a espiritualidade trabalha, o quanto ela se desenvolveu nesse sentido também. Então vocês têm livros desse Cleiton Levi, do Jairo Avelar e do João Nunes Maia também, tem livros sobre Sheila. Eu nunca tinha ouvido falar que o Maia tinha escrito sobre ela, mas eu vou procurar o livro que ele escreveu dela, porque eu já li sobre Maria de Nazaré, sobre Francisco de Assis, que ele escreveu, mas não sobre Sheila. Nós temos ainda esse Fábio Dionísio, ele está sempre fazendo palestra, tem lives dele na internet, falando muito sobre Sheila. Ele conhece a vida dela, assim, que ele é um estudioso realmente da história dela, né? Quem quiser se aprofundar, é só também fuçar um pouquinho na internet com ele, que vocês vão se deliciar com as histórias que ele conta. E tem também vários livros que ele escreveu, né? Irmã Sheila, Missionária do Amor, Convite de Sheila, assim por diante. Humberto Vasconcelos, ele também escreveu, e ele era genro do Peixotinho na época, então ele também escreveu bastante coisa sobre Sheila, porque ele convivia ali com o Peixotinho, recebendo as mensagens e vendo também as materializações, né, dessa grande missionária do amor. Esse Roque Jacinto, quando o Chico completou 40 anos de mediunidade, eles estavam numa comemoração especial, né? E ele escreve sobre Sheila também, celebrando nesse dia dos 40 anos, junto com a mediunidade do Chico, eles fazem uma homenagem a ela também. Vocês encontram nessa literatura muita coisa sobre ela também, já quando o Chico, eu não sei em que ano foi que ele completou esses 40 anos de mediunidade, agora esqueci. Olha lá, vocês encontram vários livros que falam sobre ela. Do Fábio, né, vocês encontram mais fácil, ele inclui toda a história da Chantal e da Sheila enquanto enfermeira na Alemanha, tem assim relatos muito
grande sobre a vida dela ali. O Clayton, Convites de Sheila, que é uma coletânea das mensagens que ela traz. São mensagens assim, algumas mais curtas, algumas mais longas, mas é uma coletânea das mensagens, um livro inteiro só de mensagens dela, né? Muito bonito. A outra é O Bisturi e o Algodão, também do Clayton. Novas Mensagens de Sheila para Você, é uma compilação que fizeram das mensagens dela. Chão de Rosas é um livro que João Nunes Maia escreveu sobre ela. Tem O Teu Lar, que também é outro livro que ele escreveu. Esse Emmanuel Alves Moreno escreveu sobre Fragrâncias do Amor e muitos outros. Nós temos, assim, realmente tinha muitos livros que foram escritos sobre ela, só peguei alguns aí, né, para não ficar assim muito cansativo para nós também. Isso é uma frase dela. Cremos, Senhor, que é vossa a determinação de a paz reinar soberana um dia neste mundo, queiram os homens ou não. E porque cremos que é da vossa vontade, os canhões se calarem para sempre. É que rogamos a vossa generosidade que inspire os homens a serem verdadeiros irmãos sob o estandarte do perdão e da legítima fraternidade. Ela nessa mensagem dela, ela fala realmente das guerras, né? Porque foi a última reencarnação e estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e onde ela morreu num campo de batalha também, né? Olha a frase que ela trouxe também, logo após o irmão dela, o Rodolfo, dizer que era ela que estava ali, que era a irmã dele, né? Sou irmã do otimismo e filha da confiança em Deus. Olha que frase importante, só essa frase aí daria para a gente falar bastante, né? Filha da confiança em Deus. Olha o quanto ela coloca que ela realmente confia tanto em Deus, que é por isso que ela trabalha e ela tem um pensamento voltado com alegria e otimismo que tudo vai dar certo. A presença de Sheila tem sido registrada por vários médiuns, né? Ela se caracterizou sempre por trazer realmente mensagens assim. E ela termina aquela mensagem que ela estava ditando lá em cima em negrito: agora sou também sua irmã. Porque assim, como o irmão desencarnou, ela estava ainda reencarnada com o pai, naquele período da guerra. O irmão também morreu fuzilado, por isso que ele colocava que ele era o fuzilado, né? E depois, agora, desencarnado, ela fala para ele: eu também sou sua irmã, trabalhando para Jesus, né? Dê-me sua mão, venha comigo, meu nome é Esperança. Olha que frase linda também que ela deixa, né? Esse trecho vocês encontram também no livro do Clayton, A Mensagem do Dia. Era isso. Como que eu ponho ali? Acabou. Para você voltar com a sua imagem de não, Jesus. deixa sair, ó. Tá. Então, Você faz a prece? Tá. Vamos nos aquietando. Vamos também com os nossos pensamentos. Pedimos a presença de irmã Sheila, que ela possa nos envolver junto com toda a equipe da espiritualidade aqui da casa. E com essa singela homenagem que a ela prestamos, pedimos que ela também nos envolva em seu amor, nos ajudando, nos orientando, para que a nossa perseverança no bem e na cura dos nossos males físicos, mentais e espirituais possa ocorrer. Agradecemos a oportunidade de estarmos todos juntos novamente. Agradecemos a Jesus o olhar amoroso e amigo que sempre direciona todos nós, e agradecemos a Deus a oportunidade de
nova existência, para que possamos dar continuidade à nossa vida com mais gratidão, mais perseverança, mais otimismo e mais amor. Coração que Jesus nos ensinou, vamos finalizando o encontro da tarde de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos um ótimo final de semana e começo de semana. Assim seja. Thank you.